Olá, sexta-feira, 14 de novembro, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. A autonomia econômica. A Prefeitura de Fortaleza já formou mais de 1.000 pessoas em cursos de gastronomia. Somente esta semana, o prefeito Evandro Leitão entregou 942 certificados a concludentes dos cursos. A ação é voltada à inclusão produtiva e à geração de renda do Plano Fortaleza Inclusiva. O governo do Ceará lança mais de 5.000 vagas para habilitações gratuitas voltadas a pessoas não alfabetizadas e a mulheres vítimas de violência doméstica. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. A gente abre o giro de hoje falando de autonomia econômica. O prefeito Evandro Leitão entregou 942 certificados a concludentes dos cursos de gastronomia e celebrou as ações voltadas à inclusão produtiva e à geração de renda do Plano Fortaleza Inclusiva. Auditório lotado com representações de vários bairros da cidade e 19 instituições e associações participantes do Programa Autonomia Econômica da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico. Os cursos foram ministrados pelo SENAC através de parceria com a Prefeitura de Fortaleza. Desde o início, no mês de julho, 1.010 pessoas já concluíram as formações em 84 turmas do programa, voltado à inclusão produtiva e geração de renda, especialmente de mulheres, jovens e trabalhadores informais. Isleida é moradora do São João do Tauape. Ela aproveitou a oportunidade oferecida pela Prefeitura de Fortaleza e fez no próprio bairro 4 cursos de sobremesas, bolos caseiros, salgados comerciais e marmitas. Agora, ela já pensa em gerar renda com o que aprendeu. Fiz o curso, mas agora eu estou praticando em casa, né? Cada dia é uma receita diferente, né? Para poder ficar mais por dentro da receita. Mas na frente, o meu rendimento vai ser o que eu aprendi nesses cursos. Roselene mora na Bela Vista. Ela já teve uma pizzaria, mas precisou deixar o trabalho para cuidar do filho atípico. Agora, com o curso realizado, ela pretende conciliar o trabalho e os cuidados do filho em casa. Quando veio o curso, aí eu peguei essa ideia para poder fazer, para poder aumentar um pouco mais o meu currículo, né? Porque já que eu não posso mais trabalhar fora, eu posso usar o que eu aprendi lá para poder ter uma fonte, né? Uma fonte para eu poder trabalhar em casa e ao mesmo tempo dar assistência ao meu filho. Ao todo foram entregues nesta quinta-feira 942 certificados de conclusão das formações, representando mais oportunidades, mais inclusão e autoestima. Essas pessoas que agora, a partir de agora, vão ter a oportunidade de empreender, de estar gerando a sua própria renda e tendo uma condição de vida melhor. Então é dessa forma que nós estamos trabalhando muito, Fortaleza, a gente está trabalhando muito. A Prefeitura de Fortaleza tem se esforçado, tem se dedicado bastante para que a gente possa diminuir as desigualdades sociais. E para você que está querendo realizar um curso, estão abertas as inscrições, continuam abertas as inscrições. fortaleza.ce.gov.br. Se inscreva, veja quais são os cursos que nós estamos aí disponibilizando para você. Os cursos que revelam o sucesso da parceria entre a Prefeitura, o SENAC e as comunidades devem continuar. O SENAC tem sido um parceiro fantástico conosco, com a Prefeitura de Fortaleza, com a SDE, as instituições e associações. Não posso nem ter o que dizer em termos de organização, de competência, porque esses cursos eles são feitos em 2 modos, um modo teórico e um modo prático. Então, todos trabalham conjunto, levam conhecimento, levam a parte prática. Então, cada vez mais, essas associações e essas instituições que estão nas regionais estão trabalhando em parceria com a Prefeitura de Fortaleza e com a SDE.
O governo do Ceará anunciou novas vagas gratuitas para quem sonha em conquistar a primeira carteira de habilitação. A iniciativa beneficia pessoas analfabetas com foco na inclusão social e no direito de ir e vir. O Fernando Benevides tem as informações. O projeto vai ofertar 4.800 habilitações gratuitas para pessoas analfabetas nas categorias A e B. Quem vai explicar melhor para a gente é o superintendente do Detran Ceará, Valdemir Catânio. Superintendente, como vai funcionar? Olha, o ABC Detran é um projeto voltado para as pessoas carentes, portanto, os candidatos e candidatas têm que ter vínculo no cadastro único, né? O nome, os registros têm que estar lá no CAD único, mas voltado especificamente àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de desenvolver, né, a alfabetização, a leitura plenamente, certo? Então, essas pessoas, elas serão atendidas inicialmente em 29 municípios do estado do Ceará, né, nessa primeira etapa, e elas vão passar por um período que a gente chama de letramento, né, durante um mês, de segunda a sexta-feira, elas terão aulas, né, para acelerar o seu processo de leitura, mas isso tudo vinculado à questão da legislação de trânsito, né? Então, durante esse período, eles vão se preparar para fazer os testes normais que as pessoas fazem quando vão tirar sua habilitação. A prova de legislação, a prova prática, né? Para que eles possam seguir adiante e ter a sua carteira de habilitação gratuita. O superintendente teve um período de testes, né? Fala para a gente como é que foi os resultados. Nós tivemos um projeto piloto que funcionou na cidade de Horizonte em 2022, né? Nesse projeto piloto, cerca de 20 pessoas participaram e 14, ou seja, um índice de 70%, chegaram até o final e conseguiram a sua carteira de habilitação. Além de Fortaleza, quais municípios vão ser contemplados, os critérios? Olha, nós escolhemos 2 municípios de cada uma das 14 regiões administrativas do estado. O estado é dividido em 14 regiões administrativas, né, Cariri, Sertão dos Inhamuns, Sertão de Canindé, e de cada região administrativa dessa nós escolhemos 2 municípios. O município com maior taxa de analfabetismo e o município com maior número absoluto de analfabetos, né? E lá no site do Detran você encontra a lista desses municípios. Além deles nós temos Fortaleza. Então ao todo são 2 vezes 14, 28 municípios e mais Fortaleza, fazendo um total de 29 municípios. Os interessados, como devem proceder? Procura o Detran pela internet? Os interessados entram no site do Detran, detran.ce.gov.br, né? E lá eles vão encontrar a aba de inscrição da CNH Popular e vão encontrar a aba específica do ABC Detran, entendeu? Aí colocam lá os seus dados, né? Nome, RG, CPF, o CEP do seu endereço, e a partir disso o próprio sistema já faz a seleção. Se a pessoa, por exemplo, não tiver no CAD único, ela já nem consegue fazer a sua inscrição. Com relação ao ABC Detran, na modalidade, na categoria A, vai ter entrega de capacete também? Isso, em toda a CNH Popular, né, em todas as modalidades, quem tira a carteira de habilitação para moto, ao final recebe um capacete. Muito obrigado pelas informações. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, realiza na Praça da Gentilândia, hoje, a Feira de Empreendedorismo LGBTQI, Orgulho, Visibilidade e Empreendedorismo. A Gilda Barroso tem as informações. A 4ª edição da Feira de Empreendedorismo LGBTQIA+, Orgulho, Visibilidade e Empreendedorismo deve reunir artesãos e microempreendedores em um evento que alia diversidade, cultura e geração de renda. O evento será realizado nesta sexta-feira na Praça da Gentilândia, das 5 da tarde às 10 da noite. E sobre esse assunto eu converso agora com o Yuri Bueno, ele que é assessor especial da Coordenadoria da Diversidade de Fortaleza. Yuri, o que a gente pode esperar dessa feira
que vai ser realizada nesta sexta-feira? Muita arte, muita cultura, muita diversidade, né, de iguarias que todos os nossos empreendedores, os empreendedores que fazem a feira, estão lá sempre à disposição, né, disponível com todos os seus trabalhos que envolve a arte, com muito artesanato, com muita cultura, com muita gastronomia. Tudo isso é um acesso que todos nós podemos ter para fazer compras maravilhosas com os empreendedores que estão lá firme, mostrando cada vez mais a potência da arte dos seus trabalhos. E vai ter também uma parte cultural? Uma parte cultural maravilhosa que eleva a feira num astral maravilhoso, onde você pode sim se divertir com toda a sua família, com os amigos, para que a nossa feira não consegue ser monótona, é algo com um astral maravilhoso que você vai sim sempre se encaixar e se divertir muito. Para a gente encerrar, faça aí um convite para quem está assistindo a gente, para que compareça e dê esse apoio à população LGBTQIA+. Vale ressaltar que essa feira é uma iniciativa da Coordenadoria da Diversidade da Prefeitura de Fortaleza. Já vamos para a nossa 4ª edição, né, com esse astral de diversidade. E fica aqui o convite especial para todos vocês de Fortaleza, Ceará, a nossa cidade que também está cheia de turistas, para conhecer a nossa feira e a diversidade de produtos e de serviços que nós temos para oferecer. Então, vem com a gente para fazermos uma Fortaleza com muita diversidade. Muito obrigada, então, Gilda Barroso, para o Giro Fortaleza. O INPA está abrindo seleção pública para cursos do Centro de Línguas. As inscrições vão até o dia 14 de dezembro. O processo seletivo oferta vagas para os cursos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português, com aulas realizadas na sede do INPA. Podem se inscrever candidatos com idade mínima de 14 anos e que tenham concluído ou estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. A seleção será feita em uma única etapa por meio de uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, composta por 30 questões de língua portuguesa e conhecimentos gerais e atualidades. A aplicação está prevista para o dia 11 de janeiro de 2026. Quem quiser mais informações pode entrar em contato com a diretoria do curso de seleções através do telefone 2018-0118 ou 2018-0119. Durante todo este mês de novembro, o Cidade Mais Infância realiza uma programação especial em celebração à cultura e à ancestralidade afro-brasileira. O equipamento é administrado pela Secretaria de Proteção Social do Ceará. As atividades ocorrem de quinta a domingo, de 1 da tarde às 6 da noite. Quem vai explicar melhor para a gente é o Glailton Bezerra, coordenador de conteúdo e operações aqui da Cidade Mais Infância. Glailton, sobre essa programação alusiva à consciência negra, qual é a proposta dela? A proposta dessa programação, primeiro de tudo, ela foi formada através de um laboratório dos nossos colaboradores, feito uma pesquisa e também com uma formação continuada da Secretaria de Igualdade Racial, que veio aqui na cidade e apresentou uma proposta dentro desse laboratório que foi feita uma pesquisa. Então, assim, os nossos colaboradores, eles têm várias equipes. Então, a equipe pesquisou as brincadeiras negras em diversos lugares do mundo, pesquisaram culinárias, a própria cultura em si. E aí nós chegamos à programação de novembro intitulada Nossas Raízes, Nossa Cultura. E aí durante o mês de novembro, os nossos visitantes podem esperar uma programação magnífica em torno dessa temática, onde já na entrada do parque nós temos uma exposição chamada Conexões, que são fotos das nossas últimas programações dos 2 últimos anos em relação à consciência negra. No final da exposição, nós temos as pinturas corporais, faciais, que traz um embelezamento e a luta desse povo, onde foi feito dentro desse laboratório essa pesquisa, onde o homem utilizava para caçar, para guerrear, inclusive as mulheres, era para uma das utilizações era para o seu embelezamento, da pele negra. Nós temos dentro da Cidade Mais Infância o nosso Cine Teatro. No nosso Cine Teatro nós temos um espetáculo todos os meses. Esse mês passa pela questão
do baú de histórias de uma bisavó, contada pelos nossos mascotes. Nós temos o filme da Malum, que é uma menina negra, onde ela tem uma ansiedade de querer ir para a escola, e quando chega na escola tem a questão do bullying com o nome dela. E aí ela pergunta para os pais por que esse nome, eles falam da transcendência mesmo do nome dela, e ela faz uma defesa de que esse nome é um ser especial. Então, assim, é um filme muito sensível, maravilhoso para todas as idades, inclusive para as famílias. E aí nós temos as áreas de A e B, nós temos o nosso grande espetáculo do Dragão do Mar, o Jangadeiro da Liberdade, onde fala do Dragão do Mar, né, essa pessoa, essa figura que libertou aí a questão da escravidão e que é falado no mundo todo. Então é um espetáculo maravilhoso, vale a pena conferir. E o público só tem a esperar, onde várias atividades acontecem dentro dessa programação dentro da cidade. Como você falou, são diferentes atividades. Como é que funciona essa programação? É todo dia durante esse mês de novembro? Todos os dias durante o mês de novembro acontece na abertura do parque, das 13 às 18 horas, de quinta a domingo. Leilton, como é que tem sido a receptividade dos pequenos diante dessa programação? É incrível falar sobre a receptividade, porque a Cidade Mais Infância, ela educa na questão do processo de ensino e aprendizagem, brincando, que é a melhor forma de aprender. Então, assim, nós temos os semáforos que ensinam a questão da civilidade, usar a faixa de pedestre e tudo mais, mas para além disso, há essa conexão pedagógica do que é oferecido intelectualmente na cidade. Então, assim, o porquê de todos os meses de novembro trabalhar a questão da cultura afro, porque a criança teve uma aceitabilidade, uma curiosidade desse processo cívico realmente em relação à cultura negra. Então, assim, é maravilhoso ver essa sensibilidade dos visitantes de 0 a 12 anos que nós temos na cidade. Temos o restante do mês inteiro ainda. Como é que está a expectativa? A expectativa, eu costumo falar que em 2025, o nosso período de férias, que é o período de julho, ainda não acabou. Porque todos os dias, como você está vendo, a cidade está lotada, né? O público sendo recebido de uma forma muito qualitativa, como nós temos esse costume, e as crianças se maravilham, inclusive, quando a gente fala de alimentos e bebidas, é um espaço bastante procurado, mas nesse mês, todos os espaços a criança quer saber o que é que está acontecendo em relação à programação da cultura negra. Leilton, vou deixar o espaço aberto para você convidar as famílias para vir conferir essa programação especial. Pronto. Venham conferir a programação da Cidade Mais Infância, visitem a nossa Praça Verde, onde nós temos as brincadeiras que foram pesquisadas, que acontecem no mundo todo, como, por exemplo, o Escravo de Jó, que nós temos um jeito de brincar aqui no Ceará, e foram pesquisar para além do Atlântico a brincadeira feita com ripas de madeira, e aí é sensacional. Como também na área de A e B nós temos o cupcake de coco com cobertura de chantilly, que fala muito sobre essa questão do coco como um alimento que é dividido, né, por trás de toda uma história, para além do óleo de coco no sentido de cura das doenças, e uma série de outras atividades como a pizza de calabresa com carne do sol, que fala muito sobre a questão da nossa regionalidade. Muito obrigado pelas informações. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. O Giro faz uma pausa rápida e volta em instantes, não saia daí. Giro Fortaleza de volta com dicas de moda. Hoje a Dani Carlos vai falar sobre o uso de bermudas, em especial em alfaiataria. Olá pessoal! Para a Primavera-Verão 2025, a bermuda surge, em especial em alfaiataria, como uma super ideia para as Fashion Girl. Super versátil, essa peça não se limita a apenas uma ocasião ou a um único estilo, facilmente sendo usada o ano todo. Por ser uma peça super versátil, seja para um ambiente corporativo ou um happy hour com as amigas, sempre será uma ótima pedida de conforto e sofisticação.
Por ser uma peça super versátil, seja para um ambiente corporativo ou um happy hour com as amigas, não abrindo mão da sofisticação e do conforto. Com cortes estruturados e tecidos que variam dos mais leves aos mais nobres, se adaptam a vários estilos e ocasiões. Para um look casual, coloque tecidos leves, uma tomara que caia, uma frente única, use contêineres, papete, rasteira, sapatilha. Para um look corporativo, use tecidos mais nobres, aposte em peças clássicas como blazers, coletes, camisaria, use com salto alto, fino e bloco, escarpim e botas. Dica de ouro: para quem gosta de um visual mais arrojado, use o truque de style, que deixa o estilo high-low, misturando peças casuais e peças mais sofisticadas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima! Valeu, Dani, adorei as dicas. E hoje também é dia de Papo Saúde e o nosso tema é morte súbita. Será que é possível evitar? A cardiologista Simone Fauci explica pra gente. Olá, a partir de agora você acompanha mais um Papo Saúde. Hoje o nosso tema é morte súbita. O aumento de casos acende um alerta sobre a importância da prevenção. Nos últimos anos, o Brasil tem registrado um número preocupante de casos de morte súbita. Segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, mais de 320 mil pessoas morrem subitamente a cada ano no país. Para entender melhor o tema e reforçar a importância da prevenção, eu vou conversar com a médica cardiologista Simone Fauci. Um prazer recebê-la aqui, doutora Simone. Prazer estar aqui também. A primeira pergunta é: o que é que caracteriza a morte súbita e por que ela é tão perigosa? A morte súbita é aquela que acontece até 24 horas após o evento inicial. Então, ela desenvolveu-se rapidamente. Você pode até conhecer a causa da morte súbita. Por exemplo, pode chegar ao hospital, mostrar que é um infarto, mas que dentro das primeiras 24 horas esse paciente veio a óbito, né? E a importância disso é porque raramente um paciente que tem morte súbita consegue chegar a tempo no hospital. Ele está fazendo as atividades cotidianas dele e aí desenvolve um mal súbito grave que pode culminar com a morte. A morte súbita está sempre associada ao coração? Não necessariamente. Por exemplo, um aneurisma cerebral pode causar uma morte súbita. Então, outras patologias também podem ser responsáveis pela morte súbita. Entendi. E quais são os principais fatores de risco que podem levar uma pessoa a ter uma morte súbita? Hoje, a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. Continua, mesmo durante a pandemia, continuou sendo a doença que mais mata. Então, a gente sempre chama atenção para a doença cardiovascular, né? São os infartos, as arritmias, dissecções de aorta, aneurismas, tanto de aorta como cerebrais, né? Estão relacionados ao desenvolvimento da morte súbita. Então, seriam essas as mais importantes. Pessoas que não sabem que tem esses problemas, a pessoa sedentária, a pessoa que se alimenta mal, a pessoa que dorme mal, ela também está propensa a ter uma morte súbita? Sim, porque aí aumentam os fatores de risco. Por exemplo, na doença coronariana, você vai ter paciente que já vem com diabetes, hipertensão, às vezes não sabe que tem, porque nunca fez um check-up, nunca fez uma avaliação mais profunda. E aí resolve, por exemplo, fazer atividade física, ou se colocar numa situação de estresse, e acaba culminando com um evento inicial que já é um evento de morte súbita, né? Nem sempre você tem sintomas que vão alertar para a existência de uma doença. Ela pode culminar com um evento mais grave. O sedentarismo, ele também tem uma ligação direta com a morte súbita? Tem sim, porque ele funciona quase como um fator de risco, né? O paciente que é sedentário, que junto do sedentarismo tem outros fatores de risco, ele aumenta o risco cardiovascular dele. Então, ele está mais predisposto a ter infarto, coração crescido e as doenças cardiovasculares de uma maneira geral. Doutora, e a gente tem visto aí nos últimos meses, nos últimos tempos, muita gente que está dentro das academias morrendo, infartando. Teoricamente não são pessoas sedentárias, né? O que a gente atribui a essa morte súbita? Existem duas vertentes, né? Primeiro, o aumento dos fatores de risco. Hoje, 68% da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade.
E com ela, vem vários outros fatores de risco, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemia. Isso aumenta o risco cardiovascular. Então, esses pacientes vão começar uma atividade física, e a atividade física é importante, tem que fazer atividade física, porque ela é um fator de proteção. No entanto, antes de passar para uma atividade física, você deve fazer uma avaliação cardiológica, especialmente após os 40 anos, ou antes disso, se você tiver sintomas, ou se tiver uma história familiar, tabagismo associado, diabetes. Então, antes também deve ser avaliado. Então, pode ser que esses pacientes não tenham tido uma avaliação adequada, né, antes de iniciar essa atividade física. A outra vertente é o uso de substâncias hoje, que estão causando arritmias e outros problemas cardiovasculares. Por exemplo, o uso de energéticos, pré-treinos, anabolizantes, com a intenção de ter uma performance melhor, tanto de atividade física como de uma estrutura física melhor, né? A questão da estética mesmo. E essas pessoas estão procurando ter um padrão de musculatura que você não consegue com a atividade física, alimentação e tudo, né? Um padrão inatingível, digamos assim. E começam a fazer uso de medicações e suplementações que podem aumentar bastante o risco cardiovascular. Né? É importante que a população saiba que esses suplementos, os energéticos em excessos, pré-treinos, cuidado, porque a gente muitas vezes acha comprando numa loja simples, achando que não está tendo nenhum tipo de problema, e na realidade tem lá dentro substâncias que vão desde hormônios, corticoide, sabe, anfetaminas, né? E o uso de anabolizantes, que está cada vez mais frequente. Os anabolizantes, a testosterona, que está sendo usado tanto por homens como para mulher, para melhorar o desempenho físico, eles aumentam e bastante o risco cardiovascular. Eles aumentam o colesterol, engrossam o sangue, alteram próstata, causam alterações cardíacas diretamente, fazendo o coração ficar crescido, ter alterações no ecocardiograma. E esses pacientes têm que ser avaliados. Eles tem aquela falsa ideia de saúde, porque, não vou mentir, eles se sentem bem, se sentem mais fortes, mais dispostos, e aí começam a fazer atividade física, quando na realidade estão adoecendo por dentro. E aí a gente vê o reflexo disso com esses eventos. O uso da testosterona está muito em alta, né? Entre as academias, a gente vê muitas pessoas comentando que estão usando, um passa para o outro, um indica para o outro. Ele é recomendado em alguns casos específicos, mas sempre com orientação médica, né? Sim. Só está indicado quando você tem uma dosagem baixa, a dosagem deve ser repetida, e o baixo ainda deve ser avaliado, porque ele é variável de pessoa para pessoa. Então, pode ser que aquele baixo esteja tudo bem, para 350, 300, esteja tudo bem, o paciente não tenha nenhuma queixa, né? Quando você percebe que há queixas relacionadas e duas dosagens pelo menos baixas, você pode fazer uma reposição de testosterona. Mas essa reposição não é nada parecido com o que é usado na academia, que na realidade eles juntam várias medicações, usam em doses suprafisiológicas, né? Que aí aumenta muito o risco cardíaco, e sem orientação médica, muitas vezes no underground, que a gente chama, né? Que é aquela coisa que é oferecida dentro da academia, e chegam a usar até medicações que são usadas em cavalos, né? Para um bicho muito maior, e aí usam uma pessoa, isso aí vai ter danos irreversíveis muitas vezes. A senhora citou aí a obesidade como um fator de risco, o estresse a gente também pode chamar como um fator de risco? O estresse, sim, ele pode inclusive ser arritmogênico, né? Alguns pacientes que têm arritmias, até que são arritmias que não são tão complexas como fibrilação atrial, é muito comum que no momento de estresse eles tenham mais crises, né? E com certeza ele influencia também. Doutora, o corpo, ele dá alguns sinais? A gente sabe que uma morte súbita é uma morte rápida, mas ele manda alguns sinais antes. Que sinais são esses? Nem sempre tem sinais, mas assim, a gente sempre chama atenção que se o paciente está fazendo uma atividade física, tem dor no peito desencadeado pelo esforço, uma sensação de peso, opressão no peito, sente palpitação, que não é só o aumento da frequência cardíaca, porque o aumento da frequência cardíaca acontece mesmo quando você faz atividade física. Mas o aumento súbito com a queda súbita, que a gente chama de palpitação, certo? Sente dor de cabeça desencadeada no esforço, falta de ar, sensação de tontura ou desmaio, essa pessoa, ela deve procurar uma avaliação cardíaca para saber se está tudo bem. Nessa avaliação cardíaca, nessa primeira avaliação cardíaca, que exames que geralmente o médico vai solicitar? Exames básicos. Para o paciente que está fazendo atividade física, ele provavelmente vai fazer um ecocardiograma,
um teste ergométrico, porque ele vai avaliar a doença coronariana, a resposta do coração ao esforço, se a pressão aumenta, se tem alguma arritmia desencadeada, e aí depende um pouco dos fatores de risco e da idade do paciente. Normalmente a gente faz um perfil laboratorial mais amplo para saber se tem colesterol aumentado, se tem diabetes, se o hormônio tiroidiano está normal, então isso varia um pouco de pessoa para pessoa, mas pelo menos esses dois, também um Doppler de carótidas pode ser utilizado para avaliação do risco cardiovascular do paciente. E existe, doutora, algum grupo de pessoa que está mais propenso a ter uma morte súbita? Aquelas que já têm doença cardíaca conhecida, né? Inclusive existe hoje a reabilitação cardiopulmonar, que são para os indivíduos que já tiveram algum evento ou têm insuficiência cardíaca já diagnosticada, mas que estão bem e aí devem começar a atividade física. Mais uma vez, a atividade física é muito importante, deve ser feita por todos, mas respeitando seus limites. Então, esses pacientes que já têm uma doença cardíaca prévia, que já teve um infarto, que já tem insuficiência cardíaca, esse paciente, ele passa por um programa de reabilitação para que ele ganhe força muscular e capacidade cardiovascular e possa desenvolver as atividades físicas com segurança. Quais são as atividades físicas mais recomendadas, que mais ajudam o coração? O mais interessante é que seja uma atividade mista, que seja atividade de força associada com atividade aeróbica. Antigamente a gente falava muito de fazer caminhada, hoje a gente fala muito de fazer musculação, porque mostra que o aumento da massa muscular mostra um aumento da sobrevida e da qualidade de vida na terceira idade. Então é muito importante fazer musculação. E se a pessoa tiver disponibilidade, alternar esses exercícios. Com uma caminhada, com uma corrida se você tiver apto, com bicicleta, com uma atividade mais aeróbica. Isso também aumenta a capacidade cardiovascular e a capacidade do exercício, do esforço. E quantas vezes por semana no mínimo? No mínimo 3 vezes por semana, 50 minutos é o preconizado. Quanto mais frequente, melhor. Por exemplo, quando você faz exercício físico, a pressão baixa por até 48 horas. Então, se você alterna os dias e passa pelo menos, você não deve passar mais de 2 dias sem treinar, né? Então, você mantém um nível pressórico mais baixo. Então, se possível, 5, 6 vezes na semana, certo? Mas pelo menos 3 vezes por semana. Qual o risco daquele atleta de final de semana, que vai só jogar com os amigos no fim de semana? É, aquele que é um sedentário, na realidade, e se coloca numa atividade competitiva de fim de semana. Então, ele vem do sedentarismo e coloca o coração no nível de estresse, que aí você pode ter eventos até mais frequentes nesse caso, né? Esse paciente, ele tem que se preparar fisicamente. Para quem corre, para quem vai para uma disputa, um jogo de futebol, ele tem que ter musculatura saudável. Então, ele tem que fazer um trabalho de força muscular para poder estar lá correndo. Entendi. E uma situação de emergência, de uma possível morte súbita, uma parada cardíaca, o que é que tem que ser feito nos primeiros minutos para tentar salvar a vida daquela pessoa? Se você identifica que o paciente teve uma morte súbita, que está em parada cardíaca, porque sempre há assim, uma certa dúvida, pode ser um desmaio, né? Você tem que checar. Se está tendo o batimento cardíaco através do pulso, ou mesmo palpando o precórdio, o coração. Se está tendo respiração, né? Se você identifica que o paciente está em parada cardíaca, peça que alguém ou você mesmo chame o SAMU para que você tenha um apoio de profissionais qualificados e comece uma reanimação. E aí a importância do treinamento de socorro da população em geral. Isso é muito visto em países de primeiro mundo. A população é treinada no colégio, no trabalho e todo mundo sabe fazer um RCP. Né? Aqui no Brasil a gente vê menos, a gente também vê menos a existência de aparelhos de reanimação, de desfibrilação, que são os DEAs. Hoje foram criados uma série de aparelhos que você não precisa ser profissional de saúde para utilizar. E fora do Brasil você vê com muita frequência isso. Em escolas, academias. Em locais onde tem uma circulação maior de público. E a gente precisa ter isso aqui no Brasil também. Mas antes disso, a gente precisa treinar a população para que seja capacitada para isso. Esse DEA, ele é bem simplificado. Ele não tem nem aquelas pás, uns adesivos, na hora que você liga, ele vai dando a orientação, ele diz, posicione a pá e pronto. E ele vai explicar tudo e você só vai ter que apertar o botão, ele vai fazer toda a orientação. E se o ritmo não for chocável, porque existem paradas cardíacas de tipos diferentes, e algumas vão receber choque e outras não, o paciente, ele não vai chocar. Então, ele diz ritmo não chocar. A máquina mesmo detecta que não é para chocar. A máquina mesmo detecta. É mais seguro, então, né? Principalmente para quem se for leigo, um leigo. Exatamente. Ele não tem que tomar a atitude. A decisão Exato. E se, assim, mesmo que ele achasse que era uma parada cardíaca, colocou, não é, a máquina não vai
Não vai chocar. É importante que as pessoas saibam agir, porque se o paciente tem uma parada cardíaca e ele não é reanimado, a chance dele de sobrevivência baixa muito, porque você não faz a perfusão cerebral. Então, quando você, mesmo que ele chegue a um hospital e consiga ser reanimado, você tem sequelas irreversíveis tempo parado, né? De muito tempo parado. Então, é importante que seja feita a reanimação até ir para uma unidade de saúde. Mas para que essa reanimação seja feita e seja efetiva, a população tem que estar treinada também. E a vítima, ela tem no máximo quantos minutos depois que foi constatada a parada cardíaca, ela ainda tem quantos minutos para... Não tem um número certo. Obviamente, se você faz uma reanimação num paciente de 20 anos, é diferente de você fazer num de 60 ou de 70. A perfusão cerebral daquele é menor. Então, você vai ter melhores chances no paciente menor, de menor idade. Se você passa de 30 minutos, a chance já reduz bastante, né? Na realidade, quem tem uma parada cardíaca fora de um hospital tem aproximadamente 30% de chances de voltar à vida. É baixo. E a gente precisa, isso em locais onde a população é bem treinada. Então, a gente precisa ter esse treinamento também na nossa realidade. Além do treinamento, o que é que deve ser feito para reduzir a morte súbita? Você está ciente do seu corpo, né? Fazer uma avaliação cardiológica, não se submeter à atividade física sem passar por isso antes, né? Passar por um cardiologista. Se você tem sintomas, tem que procurar um médico, porque isso pode ser o aviso de que tem alguma coisa errada. Então, é muito importante fazer essa avaliação. E lembrar que a saúde é o bem mais importante que a gente tem, que Deus deu pra gente. Então, estética é importante. Não vou mentir, né? As pessoas buscam estética, mas não esquecer que é a saúde em primeiro lugar. Então, não causem prejuízo à saúde de vocês tomando medicamento X ou Y, porque o outro alcançou o nível de treino que ele queria e eu não estou conseguindo, sabe? Assim, o envelhecimento também as pessoas não estão entendendo, é uma coisa normal. 40 anos não é igual a 20 e tá tudo bem, né? Eu sempre brinco com meus pacientes, só não fica velho quem morre novo. Eu digo isso demais. Então, eu quero envelhecer muito. Eu digo isso demais. E para você envelhecer com qualidade, é atividade física, né? É atividade física, tentar manter um peso mais baixo, tentar manter mobilidade. Isso traz uma velhice mais saudável. Doutora, e aí em novembro a gente tem o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, né? Que foi celebrado no último dia 12 de novembro. Qual a importância da gente ter essa data? Essas datas são importantes para lembrar a população da existência dessas patologias, né? Assim como a gente teve primeiro, muito tempo atrás, o Outubro Rosa, assim. Então a gente marca essa data para chamar a atenção da população, para o profissional de saúde chamar a atenção, para esses casos que acontecem, que precisam ser trabalhados e a população precisa saber como agir também. O que a senhora diria para quem quer começar a cuidar melhor do coração, quem nunca fez nada, quem nunca faz nada, nunca ligou? Procure um médico, de preferência um cardiologista, para você fazer a avaliação se tem diabetes, se tem colesterol alto, como é que está essa pressão, se você tem algum sintoma que seja preocupante, faça a sua avaliação cardiológica antes de começar a atividade física. E começando a atividade física, respeite seus limites, né? Procure orientação, não comece de qualquer jeito, porque muitas vezes você não é só a parte do coração, você faz lesões. Essas lesões vão impedir você de continuar a atividade física e não é o que a gente quer. Tá ótimo, então, doutora. Muito obrigada pelas informações, pelo alerta aí. E eu já vou sair daqui para marcar o meu cardiologista, porque eu entrei na academia e não passei pelo cardiologista. Mas já fica aí o alerta, para mim e para todo mundo que está nos assistindo. Sim. Obrigada pela participação aqui no Papo Saúde, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. E assim a gente encerra esta edição do Papo Saúde. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. O Giro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.